Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson, sou o vendedor técnico aqui da ARG de Bento Gonçalves. Hoje a gente está junto com o especialista de aspiração, o Luiz, da Makita. Peço que fiquem ligados aí no nosso Instagram durante a nossa live. Vai ter um sorteio do filtro EPA. E nos acompanhem em nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e no WhatsApp. Nosso especialista Luiz, então ele vai fazer a apresentação. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a linha de aspiração da Makita e também falar alguns equipamentos, algumas soluções que a Makita traz, que é a questão de pulverização. Então nós temos várias opções aí, Anderson, que a gente pode estar oferecendo aí para o nosso público que está nos ouvindo agora nesse momento. E a Makita, na realidade, ela não vende produtos, ela fornece a solução. Então as pessoas hoje em dia precisam de uma solução. Então é isso que a Makita traz para as pessoas, uma solução. Então, como a gente quer falar de solução, vou falar rapidamente aqui sobre a nossa tecnologia de baterias. Você sabia que uma bateria dessa aqui, ela tem 3.500 ciclos de carga? Carregando uma vez por dia, eu consigo carregar ela durante 9 anos. Então, você imagina o que as pessoas podem utilizar hoje uma bateria dessa aqui, né? Sem contar com toda a tecnologia que ela tem, é a questão do sistema Star Protection. Exatamente, bem lembrado. Então Fala para o pessoal aí, Luiz, o que é o sistema Star Protection? Então, né, o sistema Star Protection é o sistema que protege ela contra a umidade, tá? Se eu tiver com ela na rua e cair a água em cima dela, ela não vai danificar a nossa bateria. As células, né? As células vão continuar sendo carregadas uniformemente. Então isso é um diferencial da Makita, é uma tecnologia que a Makita fornece. E sem falar da nossa plataforma que nós temos hoje, né? Com certeza, mais de 320 equipamentos, né? Exatamente. Mais de 320 equipamentos, e esses equipamentos podem ser utilizados tanto na linha de jardinagem, na linha de aspiração e na linha de manutenção. Com certeza. Então o pessoal que trabalha aí, construção civil, hotelaria, na parte da agricultura, hospitalar, então o pessoal são produtos que se encaixam em vários cenários, né? Vários cenários. Baterias de 18 volts, Luiz. Temos várias amperagens. Até aqui a gente tem de 6, de 5, de 3 ampere. O que isso influenciará no funcionamento dos equipamentos? Boa pergunta, Anderson. Realmente nós temos aí a linha de baterias que começa em 1,5 ampere-hora e vai até 6 ampere-hora. Então, quanto maior a amperagem, maior autonomia eu tenho no meu equipamento. Então, a Makita sempre recomenda que as pessoas utilizem nos seus equipamentos baterias com uma autonomia no mínimo de 5 amperes. Não que as outras não possam ser utilizadas, podem sim. Mas a bateria de 5 amperes é a mais recomendada, para o pessoal poder ter uma autonomia e atender aquela expectativa do cliente. E até quanto à questão de tempo de recarga, né? Então, a bateria de 5 amperes ela não vai demorar tanto quanto uma de 6 amperes para carregar e vai ter uma autonomia muito próxima, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre aspiração e pulverização, correto? Hoje a gente tem aqui vários equipamentos. A gente tem até o robô aspirador, um equipamento da Makita que trabalha com duas baterias de 18 volts, ou seja, 36 volts, e que tem nele várias funções, né, de uso. E entre outros equipamentos que a gente tem aspiradores laterais, aspirador costal, aspirador de chão, então com rodinhas, né, e pulverizadores, atomizador também. Exatamente, exatamente. Então assim, ó, o que nós vamos fazer?
nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso robô, como que funciona o nosso robô, tá? Esse é um robô industrial, pessoal, o nosso DCR-200. Como o colega Anderson falou, ele trabalha com baterias de 18 volts. Eu posso trabalhar com baterias separadas, não preciso colocar as duas para trabalhar juntos. A gente recomenda colocar duas baterias, por quê? Porque ele tem uma autonomia, com duas baterias de 5 ampere, trabalhar 3 horas e 20 minutos. E com essas 3 horas e 20 minutos, eu consigo atingir uma área de 500 metros quadrados. Então nós temos a função aspiração e a função varrição. E sem falar que nós temos aqui outras partes do nosso robô, que é o nosso orímetro. Quando eu aciono o nosso orímetro aqui, ele me dá a opção de eu trabalhar, fazer uma programação do meu robô de 1, 3 ou 5 horas após o horário que eu vou determinar. Se eu vou sair da minha empresa às 18 horas, eu programo para o robô começar a trabalhar às 19. Então isso é muito bom, porque às vezes as pessoas não conseguem deixar o robô trabalhando no horário administrativo, mas ele pode trabalhar no turno da noite. Então essa é uma ferramenta que faz a diferença hoje no mercado. A Makita, ela vem trazendo tecnologias, e o robô é uma das tecnologias que mais está em alta no mercado hoje. Vou falar também um pouquinho sobre o nosso aspirador vertical. Nós temos aqui o nosso aspirador vertical, o DCL-281. Qual a diferença dele? Ele tem um sistema de iluminação com LED. Ele tem 3 velocidades. Ele tem... O reservatório dele é 750 ml. Ele tem um ciclone. Por que o ciclone, pessoal? No momento que eu faço a minha aspiração, toda a sujidade ela vai vir para dentro do ciclone. Eu não vou ter contato com a minha cápsula. Então isso é importante nesse momento que nós estamos passando, que é o Covid-19, no qual o ideal é as pessoas não terem acesso a manusear o resíduo ou o lixo. Então eu vou ligar ele para vocês verem aqui como que funciona. Vejam aqui, ó. Olha o que o ciclone faz. Então isso é fundamental nesse momento que nós estamos passando, que as pessoas não podem ter contato com o lixo, com o resíduo. E sem falar que ele tem o nosso filtro EPA. Aqui dentro nós temos o filtro EPA, que é um filtro que ele consegue devolver para o meio ambiente 99,97% do ar renovado. O que significa isso? Eu, utilizando o filtro EPA, eu consigo combater o coronavírus, auxiliar no combate do coronavírus. E outra coisa importante também hoje, aqui falando do filtro EPA, mostrando ele para vocês, que aqui ele está com uma outra cápsula, ele consegue filtrar ácaros e fezes de ácaros. Então, reforçando, nesse momento que nós estamos passando, que é uma pandemia mundial, recomendamos que utilizem o filtro EPA. Aqui na RG tem o filtro EPA para vender. É só procurar aqui o canal e buscar esses equipamentos aqui. Nossos canais estão aqui, conforme o colega colocou no início, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui pro nosso colega Anderson, falar um pouquinho com vocês, tá? Então, pessoal, assim como o Luiz falou o funcionamento do filtro EPA, eu peço que fiquem ligados aí, a gente vai fazer um sorteio desse filtro EPA. Então, se liguem no quiz
A pergunta vai sair a qualquer momento aí. Quem responder correto a nossa pergunta vai estar ganhando aí um filtro EPA para o seu aspirador, seja lateral ou assim como esse que o Luiz mostrou para nós, né? Fiquem ligados nas nossas mídias sociais aí, seja Instagram, seja Facebook. Se precisar qualquer cotação então do nosso filtro EPA, também pode entrar em contato com o nosso WhatsApp e até mesmo no YouTube, tem vários vídeos explicativos aí. Muito bom, Anderson. Então, só retomando aqui, falando novamente sobre o nosso aspirador vertical. Antes eu falei do DCL 281 e aqui nós temos o DCL 180. Quais os diferenciais que hoje levam o nosso cliente final a comprar e adquirir esse equipamento, Anderson? São os acessórios. Por exemplo, nós temos aqui uma mangueira flexível, tá? Nós temos aqui uma escovinha. Como que funciona? Eu coloco aqui o meu tubo flexível, coloco o meu acessório de mangueira e eu faço a aspiração nos computadores, em prateleiras, computadores. É muito prático. Em locais de difícil acesso, ele é muito prático, muito funcional. Então, hoje em dia, o acessório faz a diferença. E esses acessórios, pessoal, vocês encontram aqui na RG. Todos os acessórios que se precisarem, a RG tem para fornecer. Nós temos esse acessório aqui, ele acompanha o DCL 180 ou o DCL 281. Esse acessório ele é fundamental para a limpeza de trilhos, janelas, trilhos de elevadores. Às vezes tu consegue vender um equipamento por causa do acessório. O acessório faz a diferença. Então, assim, ó, só reforçando, esses equipamentos todos estão disponíveis nos canais da RG e na revenda também, no físico, tá, pessoal? Vou passar para o nosso colega Anderson. Então, o pessoal que está assistindo a live, reforçando o que o Luiz disse, todos esses itens são acessórios, tá? Seja para o DCL 180 na linha do 18 volts, ou seja para o CL106 ou CL100 na linha 12 volts, a Cluster, aquela bateria redondinha antiga, ou a CXT, a bateria mais nova, são tudo acessórios que você pode adquirir a parte do aspirador. Então, a mangueira flexível serve em ambos, o bico fino, a escova e a escova redonda também. Todos esses itens você encontra no nosso canal explicações aí no YouTube, ARG na web. Você encontra na arg.mangueiras no Instagram vídeos explicativos e até ofertas de vários itens. No nosso Facebook, ARG Bento Gonçalves, e no nosso WhatsApp para qualquer tipo de cotação, linha da Makita, aspiração, ou seja, até pulverização industrial, hotelaria, vocês podem pedir uma cotação no nosso WhatsApp 549 9119 1568. Vou passar para o Luiz aqui, pessoal. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente aí? Só para falar aqui, a gente está passando o microfone um para o outro, porque está chovendo muito aqui, pessoal. Aqui em Bento Gonçalves a chuva está muito forte e a gente quer que o som chegue com bastante qualidade para vocês. Então é esse o motivo pelo qual nós estamos trocando figurinha aqui, tá? A tecnologia veio, mas às vezes ela ajuda e atrapalha um pouco, mas o intuito é ajudar. Né, Luiz? Daqui a pouco a Makita lança um fone de ouvido ou a bateria, né? Vai saber. Pode ser.
Pode ser, é verdade. Boa, boa. Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui do nosso pulverizador com o nosso soprador, o nosso Dub 362. O nosso Dub 362 ele trabalha com duas baterias de 18 amperes. Ele trabalha com 36 volts. Então o que acontece? Eu preciso hoje fazer uma higienização no ambiente. E normalmente as empresas utilizam para fazer esse trabalho um borrifador manual. Aqueles borrifadores de casa, pequeno, né? E esse borrifador manual, ele tem uma produtividade de mais ou menos 1 litro por metro quadrado. 1 litro, Anderson. Então, o que a Makita fez? A Makita desenvolveu uma adaptação no nosso Dub 362 com pulverizador manual. Nós conseguimos alcançar uma metragem quadrada com 1 litro de produto químico de 333 metros quadrados. Isso aí é formidável na hora de redução de químicos, de produtos, para as empresas que estão precisando trabalhar com mais produtos químicos. Porque durante o Covid, durante a pandemia, as empresas estão tendo que intensificar mais as suas limpezas. Faziam antes uma frequência de 4, 5 vezes uma limpeza no local, hoje eles estão fazendo 8 vezes. Então a Makita trouxe a tecnologia do nosso Dub 362 para poder ajudar durante esse processo de pulverização. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. Eu estou usando um pulverizador manual, tá? E eu utilizo na velocidade 5 ou 6, que eu consigo ter um alcance muito maior. Em 1 minuto, a gente tem um alcance, Anderson, em 1 minuto, de 50 metros quadrados. Olha que formidável que é isso. Então aqui, ó, eu tenho que bombear ele, porque ele é um pulverizador manual. Também pode se utilizar no pulverizador a bateria da Makita, mas nem todas as empresas têm condições de comprar um pulverizador a bateria, e a gente compra um manual e coloca no nosso Dub 362. Então aqui vocês percebem o alcance desse equipamento, né? Ele é muito eficiente, é muito produtivo. Então as empresas elas ganham aqui, Anderson, em produtividade e em qualidade. O pessoal que trabalha com sanitização, né, Luiz? Então, na linha hospitalar a gente vê muito isso. O pessoal precisa fazer uma limpeza adequada. Com essa questão do Covid também, como tu comentaste, é muito interessante a possibilidade de ligar o soprador com o pulverizador a bateria da Makita mesmo. Então ele vai ser costal, tu não vai precisar fazer toda essa questão manual, né? E vamos responder uma pergunta que o Paulo Fernando nos questionou. Existe um carregador universal para a linha de bateria 12 e 18 volts, Luiz? Ô Paulo, tudo bem? Como é que tá? Meu amigo, por enquanto ainda não. Nós temos separados carregadores de 18 volts e para 12 volts. Mas no futuro próximo pode ser que tenha, tá? Mas no momento ainda temos que carregar com carregadores conforme a voltagem de cada bateria. Até reforçando a questão da recarga, tanto na linha de 18 quanto na linha de 12 volts, ela é muito rápida na linha da Makita, até pela questão da ventilação da bateria que nos carregadores 18 e 12 tem. Então o tempo de recarga se torna mais rápido em função da bateria estar sendo refrigerada e não tá aquecendo com a carga. Então, assim como o celular, antigamente a gente botava o celular na tomada, né, Luiz? Acabava aquecendo o celular na carga. Então é justamente para isso que tem esse cooler de refrigeração, né? Exatamente.
Vamos fazer um teste aqui. Eu quero ver se realmente esse aspirador da Makita é potente. Vou fazer um teste aqui com ele, tá? Com certeza. Eu vou aspirar, pessoal, moedas. Não sei se ele vai devolver. Pode ser que ele devolva as moedas de maior valor ou menos valor. Mas eu vou aspirar umas moedas para vocês verem a potência que esse aspirador tem. Será que vai aspirar realmente? Vamos ver se vai. Olha só que formidável. Um aspirador desse capaz de aspirar moeda, que a sujeira se cuide com ele. Vai ser complicado ele não limpar, né, pessoal? Então todas as moedas que eu fiz a aspiração, elas estão aqui dentro da cápsula. Olha só. Que formidável, né? Com certeza, muito. Então, o pessoal que tiver alguma sujeira um pouco mais pesada, pode ter certeza que vai aspirar. Ou seja, se tiver algum prego também, parafuso dentro de casa, em cantos, o pessoal consegue puxar com o aspirador e não vai prejudicar ele, até porque ele tem dois filtros, um pré e um pós, e não vai passar para a linha do motor, então não vai prejudicar o equipamento. Anderson, me diz uma coisa aqui. Qual que é o percentual mesmo que o filtro EPA ele consegue devolver do ar puro para o meio ambiente? Então, o filtro EPA ele devolve 99,97% o ar mais limpo para o ambiente. Legal. Então isso prova que os equipamentos da Makita eles vieram para contribuir para a nossa pandemia. E muito, né? Pessoal, sim, os filtros dos aspiradores são laváveis. Só temos que ter o cuidado, Rafael, respondendo a sua pergunta, sim, podem ser laváveis, tá? A Makita recomenda que não lave ele semanalmente, mas se ele estiver muito sujo, pode lavar, mas só pode ser utilizado depois que ele estiver totalmente seco. Porque os aspiradores, eles não fazem aspiração de produtos líquidos. Isso pode contaminar, prejudicar o nosso equipamento. Mas eles são laváveis sim, mas lembrando que só depois que estiver totalmente seco pode ser utilizado novamente. Legal, pessoal? Se tiverem de perguntas aí, aproveitem. Tá? Vocês estão nos escutando bem? Tá chegando o nosso áudio bem tranquilo aí para vocês. Legal, pessoal. Anderson, vamos fazer aí uma demonstração com o equipamento Costal? Com certeza, vamos. Eu gostaria que tu fosse até os bastidores lá e colocasse o equipamento para mim fazer uma explicação dele, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nós vamos aqui demonstrar, o intuito hoje é apresentar a nossa parceira aqui, a RG, e também mostrar quais são os equipamentos que a gente pode estar auxiliando nesse momento do coronavírus. A gente sempre reforça que o melhor é utilizar equipamentos com filtro EPA. Todos os equipamentos Makita têm filtro EPA? Nem todos, mas nós temos aqui a maioria dos equipamentos que nós temos com filtro EPA ajudam a combater o coronavírus, tá? Nós temos aí os nossos aspiradores verticais, os nossos aspiradores costais, é show de bola isso. E não esqueçam que nós vamos estar sorteando hoje um filtro EPA, para quem acertar a pergunta que a gente vai fazer daqui a pouco, hein? Fiquem ligados, tá? Para quem já tem um aspirador e quem não tem, pode adquirir aqui na RG o filtro EPA e o aspirador, não só o aspirador vertical, ferramentas de manutenção, equipamento de jardinagem, toda a linha de aspiração. A RG ela está com toda a solução aqui para atender o seu público. Como é que tá aí, Anderson? Certo. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu tô aqui com o Anderson. Ele está utilizando o nosso aspirador costal, tá? Esse aspirador costal, ele também tem filtro EPA. Eu vou mostrar para vocês aqui.
Esse daqui de baixo é o filtro EPA. Tá pegando aí? Aqui embaixo é o filtro EPA. Até aproveitando a pergunta que o colega fez antes, se é lavável ou não. Sim, pode se retirar daqui e lavar, mas se pegar um pincelzinho e fazer uma limpeza nele, já resolve. Importante é sempre que após a utilização fazer a limpeza do equipamento, correto? E deixar secar, não vamos esquecer de secá-lo, né? Então, como que funciona o nosso equipamento? Nós temos aqui um selo, vira um pouquinho para lá, aí, um selo de ruído. A Makita, como trabalha com equipamentos a bateria, ela trabalha pensando em baixo ruído. Então nós temos o selo do Inmetro, que ele vai de 1 a 5. O que é o 1? O 1 é mais silencioso e o 5 é menos silencioso. A Makita, com esse equipamento, ela está na categoria 3. Então ela está abaixo do permitido pela legislação. A legislação diz que acima de 86 decibéis as pessoas têm que utilizar protetores auriculares. No caso desse equipamento não precisa. Então olha que formidável, né? Um equipamento desse aqui, costal, com peso, pode virar para cá, com peso de 3,8 quilos. Ele foi projetado 10% do peso corporal de uma pessoa. Então ele pesa 3,8 quilos. É muito prático. Ele tem ajuste na parte de cima. Ele tem regulagem aqui peitoral. Ele tem fechamento na barriga. E aqui, Anderson, levanta para mim aqui o cabo dele, por favor. Nós temos aqui uma regulagem desse cabo. Ele consegue aumentar essa haste. Por que a gente consegue fazer esse aumento da haste? Se eu precisar fazer uma limpeza em altura, com esse bico, eu consigo fazer a limpeza. É bem interessante ressaltar, então, Luiz, a questão da praticidade e o peso é muito bem distribuído, então ele não fica descômodo, né, para trabalhar. Até, não sei se o pessoal observou aí em casa, eu tava com as mãos no bolso aqui, né, mãos livres, e eu não preciso ficar segurando o equipamento. Então, no momento que eu for ligar ele, eu tenho aqui a opção de velocidades. Tem a opção de velocidade, são duas velocidades, tá? Eu tenho a opção de velocidade 1 e 2. E eu também tenho como ligar um LED de iluminação para ambientes que eu não consigo ter acesso. Não consigo enxergar muito bem, tá? Então eu vou colocar as baterias aqui para vocês verem. Ele trabalha com duas baterias de 18 volts. Então ele é um equipamento para 36 volts. Eu vou colocar, segura um pouquinho o microfone, por favor. Com certeza, Luiz, vamos fazer o intercâmbio aqui, né? Então, como vocês perceberam, pessoal, eu estou utilizando para todos os equipamentos a mesma bateria. Então, como a gente falou lá no início, as baterias da Makita, ela trabalha com uma plataforma para mais de 320 equipamentos, utilizando a mesma bateria, certo? Então eu vou conectar aqui. Baterias conectadas, pegamos aqui o nosso programador e eu vou ligar ele, liga aqui, pode acionar. São duas velocidades. Nós temos uma luz de LED para locais de difícil acesso ou às vezes locais escuros que você não consegue fazer uma limpeza mais eficiente. Nós temos essa possibilidade aqui. Muito obrigado, Anderson. Feito, vou para os bastidores fazer a troca do equipamento. Tá bom, mas volta aqui. Eu volto. Volta aqui para me ajudar, tá bom? Claro. Então, pessoal, aí, ó, dá um joinha aí para quem tá gostando, tá? Dá um certinho aí. Faz os seus comentários, tá? Tirem suas dúvidas. Se tiverem dúvidas, perguntem pra gente. Nós estamos aqui para auxiliar, tá? E lembrando que todos esses equipamentos, essas tecnologias que nós apresentamos, você encontra aqui na RG, tá? Em todos esses canais aqui da RG, você consegue encontrar essas soluções da Makita.
que por sinal a RG é uma parceira nossa aí de tempo já, né? Desde 2011, né? Que ela é parceira da gente aí. Eu vou passar um pouquinho aqui pro Anderson conversar um pouquinho com vocês também. Então, pessoal, assim como o Luiz citou, a RG está há 20 anos no mercado, tá? E trabalha com a Makita desde 2011. Então a Makita é a nossa parceira desde 2011. Então a gente vem fazendo um trabalho forte aí, tanto na linha a bateria quanto elétrica, claro, mais focado na linha a bateria. Então justamente para eliminar a parte de compressores de ar, mangueiras, cabeamento elétrico, extensões. Então o pessoal que trabalha em construção civil muitas vezes não tem energia ainda na construção, né? Então a linha bateria vem para salvar. Nessa questão de aspiração mais focado que a gente está falando agora, então o pessoal em hospitais, o pessoal que trabalha na prefeitura, em condomínios, a questão de sanitização dos locais públicos, né? O pessoal está fazendo muito isso hoje. Então a Makita vem para mostrar que tem equipamentos que atendem essa demanda. Exatamente, Anderson. Como você falou, nós temos vários segmentos que a gente pode estar atuando. Na parte de hotéis, na parte de aeronaves, na parte de limpeza de ônibus, limpeza de escolas, vários segmentos, indústria. Só reforçando o que eu já havia comentado no início, pessoal, a Makita ela traz a solução para você. Então eu vou aproveitar aqui e vou falar com o Anderson para ver quais são as promoções que tem aqui na RG. Eu acredito que tem promoção, né, Anderson? Com certeza tem muita promoção, né, Luiz? Até vamos mandar um abraço aí pro pessoal. Tem a Roberta, o Paulo. Legal. Estão na escuta aí e vendo nosso Instagram. Pro Thiago também, não vamos esquecer do Thiago, né? Um abraço pro Thiago. Então a gente tem várias ofertas, tanto na linha elétrica quanto a linha bateria. Então eu vou mostrar aqui uma página da nossa revista de ofertas, tá? A página da Makita tem alguns itens, e entre esses inúmeros outros que a gente trabalha de a pronta entrega, né? E sob encomenda, né? Via cotação. Pessoal, fiquem ligados aí, daqui a pouquinho vai ter a pergunta e o sorteio do filtro EPA. Luiz, eu vou te fazer uma pergunta que a gente não fez ainda. O que é limpeza? O pessoal deve estar se perguntando em casa, o que é limpeza? No que consiste uma limpeza? Boa pergunta, legal. Então assim, ó, pessoal, limpeza, na realidade a limpeza é o processo de remoção de sujidade mediante aplicação térmica, química ou mecânica. No caso, a Makita, ela está fazendo o seu papel com equipamentos na parte mecânica. Então por isso que nossos equipamentos estão aqui, para que você possa utilizar eles para fazer a limpeza do seu ambiente. Porque o mais importante hoje, acima de tudo, é um ambiente limpo. Não adianta eu fazer uma pulverização com o nosso pulverizador a bateria num ambiente sujo. Então eu preciso limpar o ambiente. Primeiro eu limpo para depois eu fazer a pulverização. Então, Luiz, o pessoal está fazendo várias perguntas aí, a gente vai respondendo aos poucos, tá? Roberta, a Roberta que está aí nos assistindo perguntou: o aspirador é de pó e água? Luiz, o que tu indica a utilização dele? Pó e água, só pó, só água? Oi Roberto, tudo bem? Então, boa pergunta. No caso desses aspiradores que nós estamos falando aqui nesse momento, é somente pó, tá? Mas a Makita tem aspiradores de chão, que eu vou pedir para o nosso câmera mostrar aqui para vocês depois. Nós temos aspiradores de chão que ele aspira pó e água. Então nós temos as duas opções. Na aspiração de pó e água eu consigo fazer esse trabalho, mas daí é uma aspiração de chão. E nós temos também a parte de a vassoura que faz a limpeza dele. Ela é maior e ela é semelhante a essa aqui.
tá? Ela tem tanto para fazer limpeza de carpete quanto piso frio. No caso dessa aqui, é uma vassoura para fazer limpeza em carpete. Mas nós temos também a parte de piso frio. Tá bom, pessoal? Façam as perguntas aí, aproveitem que nós estamos aqui hoje com esse dia excelente de chuva aqui em Bento Gonçalves. Mas aproveitem, tá? E só voltando aqui sobre o nosso pulverizador a bateria da Makita, Anderson. Nós temos aqui esse pulverizador de 15 litros, que ele trabalha com uma bateria de 3 amperes. Detalhe, desculpa te interromper, Luiz, mas a gente tem também, para o pessoal saber em casa, o reservatório de 10 litros, né? Isso. Então, são 10 e 15 litros, direto da Makita. Exatamente, bem lembrado. Então assim, ó, esse equipamento aqui é o DVF 154 e nós temos também o DVF 104, como o Anderson falou. 154 representa 15 litros, 104 representa 10 litros. O equipamento desse com uma bateria de 3 amperes, Anderson, ele dura aproximadamente 125 minutos. Então 125 minutos tu consegue trabalhar com a média de 8 reservatórios desses aqui. 8. Então tu imagina uma pessoa fazer uma higienização, uma sanitização, é excelente, né? Lembrando que dependendo do bico, né, ele acaba rendendo até 200 minutos. Então a autonomia até na questão do bico, que ele vem com o bico duplo, né, o Y que chama, e o bico simples. Então tem essa diferença aí. E a questão do leque também muda, né? Isso, bem lembrado. Então assim, ó, nós temos, ele vem de fábrica com 2 bicos. O bico simples, ele consegue dispensar 1.300 ml por minuto, tá, no bico simples. E nesse bico aqui duplo, que é em Y, ele dispensa 800 ml por minuto. Então eu consigo utilizar com esse bico Y, eu consigo utilizar 7 reservatórios com uma bateria de 3 amperes. Imagina a produtividade. É muito trabalho, né, Luiz? O pessoal acaba cansando antes de terminar a bateria. Eu até vou fazer um teste aqui, se me permite, como a RG. Claro. Eu vou fazer uma pulverização e vou molhar um pouco aqui. Vamos fazer. Tá bom? Vamos fazer. Tu fica com o microfone? Claro, posso. Então, vamos fazer um teste aqui. O Luiz vai pulverizar o nosso banner aqui. O chefe liberou, então tá tudo certo, né? E outra coisa, pessoal, ele é muito silencioso, tá? Ele é muito recomendado para trabalhar em ambientes internos e externos também. Mas ele é mais recomendado, Anderson, para trabalhar em ambientes internos, pelo baixo ruído que ele tem. É muito silencioso. Baixo ruído, ele não é poluente. Então, assim como outros pulverizadores, a combustão, esse não é a combustão, ele é a bateria. Então é livre de poluente. Então, livre de poluente, não faz esforço algum, é muito prático, né? E vamos responder mais uma pergunta aí que a Roberta nos fez. A Roberta está interagindo bem, hein? Está interagindo bastante conosco. Legal, continue, né? Continue. Legal. O pessoal interaja. Legal. De quanto em quanto tempo é indicado trocar o filtro e o pré-filtro do aspirador lateral? Um abraço pro Saulo aí que tá um abraço aí, Saulo. Um abraço pessoal aí, tudo de bom. Então assim, só respondendo então a pergunta da Roberta. Na realidade o tempo é o tempo que tu vai usar o equipamento, tá? Então esse equipamento aí para te trocar um filtro vai demorar mais de 1 ano. Porque no momento que tu faz a higienização do filtro, o teu cuidado com a higienização do filtro é o mesmo cuidado que tu tem com o teu carro,
as tuas coisas, teus pertences pessoais, porque esse aqui é um equipamento que é um equipamento que pertence, né, ao dia a dia da pessoa. Então a troca desse filtro, ele vai demorar muito, é muito eficiente. Você vai esquecer para trocar esse filtro. Mas perguntem mais aí, pessoal, fique à vontade aí perguntar. A gente está aqui à disposição para responder aí o que precisar. Não esqueçam que daqui a pouco vai sair o nosso sorteio do nosso filtro EPA. A gente vai fazer uma pergunta aí, hein? Eu não sei aí, pessoal, se eu já posso fazer a pergunta aí. Mais um pouquinho, eu acho. Vamos esperar, Luiz. Eu não sei se o pessoal tá ligado. O pessoal não tá ligado, eu acho, para que funciona o filtro EPA. Para que funciona o filtro EPA aí, pessoal? O filtro EPA, ele substitui, tá, o nosso pré-filtro e o pós-filtro. Tu pode usar só ele, e a capacidade de filtragem dele, ela é muito maior. Ela devolve o ar 99,97 mais limpo para o ambiente. Então, praticamente zero de sujeira, né? Ele filtra até fezes de ácaro. Exatamente, bem lembrado. É um equipamento que é um acessório que ele está se tornando como utilidade pública. Hoje os protocolos de limpeza dos condomínios, dos hotéis, já não permitem mais que façam limpeza com equipamentos que não tenham filtro EPA. Porque o filtro EPA, ele faz a diferença. Ele consegue... Pessoal que tem rinite, pessoal que tem rinite alérgica, pessoal que tem problema de saúde, faz a diferença com esse filtro EPA aqui. E dando continuidade, falando um pouquinho dos nossos acessórios, nós temos aqui esse acessório aqui. Olha só, olha o tamanho da ponta. Para que serve esse acessório, pessoal? Alguém sabe para que serve esse acessório aqui? Olha só. É para soprar? É um canudo? Não, pessoal. Esse equipamento aqui é para a gente fazer a limpeza, para a gente fazer a nossa limpeza em ambientes que a gente não consegue ter acesso, né, Anderson? É isso aí. Então, locais de difícil acesso, cantos, embaixo de algum móvel daqui a pouco, né? Ele é bem fino, então ele alcança locais de difícil acesso. E esse equipamento aqui, esse acessório aqui, ele é utilizado no nosso aspirador costal, tá? Então, só lembrando que nós temos outros acessórios, e a diferença é o acessório. Na hora de fazer a limpeza, o acessório faz toda a diferença. Como eu havia comentado lá no início, se você utilizar um bico pato aqui em formato de T para fazer uma aspiração em piso frio, não precisa usar esse aqui. Esse aqui é para carpete. Então eu pego a minha com lâmina para piso frio. Então, na hora de fazer a compra do seu equipamento, na RG, é importante você mencionar qual é a aplicação desse equipamento. A RG, eu quero comprar um DCL 180 para me limpar um carpete na minha casa. A RG vai saber que ela vai fornecer para você o acessório para carpete, ou vice-versa. Então é importante você entender a aplicação de todo o equipamento. Certo, Anderson? Certo. Quer falar um pouquinho aí? Claro. Porque senão eu vou ficar só eu falando aqui, não dá, né? Eu acho que o pessoal até tá pedindo. É, então assim, ó, pessoal, como a gente tem pouco tempo aí, até o nosso chefe já liberou o sorteio, né, pessoal? Opa. Ele liberou o sorteio do filtro EPA. Vamos mandar um abraço aí pro Cabelo, a Ivani, a Sandra, estão nos assistindo, tá? A nossa pergunta é: tu quer fazer a pergunta ou eu faço eu? Se tu quiser eu faço. Não, então vamos deixar tu fazer. Tu vai me dar essa honra então de eu fazer a pergunta? Eu vou te dar essa honra. Já que o chefe liberou o sorteio, depois eu entrego, né? Legal. Pessoal, eu vou fazer a pergunta, tá? E vai ter um tempinho para responder. Assim que o pessoal aqui respondeu, o primeiro que respondeu, a gente já vai fechar aqui as perguntas, tá? Eu falei lá no início que o filtro EPA tem um percentual que ele consegue filtrar para devolver para o meio ambiente. Quantos por cento ele filtra? Valendo, agora. Então, Anderson, é importante então a gente lembrar o nosso público aqui
e que nós temos vários acessórios aqui para fornecer para o cliente final, né? Com certeza, Luiz. Eu até trouxe um que eu quero que tu explique um pouco sobre ele. Só um pouquinho, desculpa. Já temos um ganhador. Já temos um ganhador, pessoal. Quem será? Quem é a pessoa que ganhou? Temos Rosa Maria Guadagnin Morel. Parabéns, dona Rosa. Ganhou o filtro EPA. Vai usar no seu aspirador lateral aí. Parabéns. E se ela não tiver o filtro EPA, vem aqui na RG e adquira um. Certo? Se não tiver o aspirador, vem aqui e adquira o seu aspirador. Então, Luiz, assim como a gente estava falando de acessórios, a gente tem aqui vários acessórios. Então, temos o acessório, o filtro EPA, temos como acessórios os bocais, bico fino, temos a escova com bico fino, né? E a escova redonda, temos o tubo flexível e temos também um lançamento da Makita, que é um outro filtro, correto? Correto, só ratificando aqui, ele é um reservatório, ele é um ciclone, né? Ele substitui, na realidade, a nossa cápsula. Essa cápsula que tem aqui, ele substitui. Então, foi bem pertinente a tua pergunta. Tu segura para mim um pouquinho, por favor? Com certeza. Esse equipamento aqui, ó, no momento que eu utilizo ele, as pessoas que utilizam esse equipamento aqui não vão ter acesso à sujidade, não vão manusear o resíduo, elas não vão precisar abrir a cápsula e pegar o pincelzinho e limpar, não vão precisar fazer mais isso. Então, imagina quando você fez uma limpeza, todo esse lixo, esse resíduo que estava aqui, ficou acumulado aqui dentro, eu tenho que remover ele daqui. Já com esse equipamento, Anderson, o que acontece? Eu conecto ele aqui, ele é com engate rápido, tá? Eu conecto ele aqui com o meu tubo e eu faço a aspiração todinha e o resíduo ele fica todinho aqui dentro. Ele fica todinho aqui dentro. Eu consigo remover somente com uma mão, depositando na minha lixeira, sem ter acesso ao resíduo. Então o pessoal não tem contato com a sujeira, né? Nenhum contato. Então, muito bom para os tempos que a gente está hoje, né? E uma questão aí que a Roberta nos perguntou: o CL100, ele é indicado para qual tipo de serviço, Luiz? Ô Roberta, tudo bem? Na realidade o CL100 ele é indicado para vários tipos de serviço. Depende o grau de sujidade que você tenha que limpar. Se é uma sujidade alta, média ou baixa. Então a gente recomenda o CL106 para atender vários tipos de segmentos. A gente precisa só entender a solução para poder mostrar qual é o melhor equipamento para você. Mas é um equipamento tão bom quanto os outros. O CL100 aí da Roberta é aquele da bateria redonda, né? A cluster que a gente chama. E todos esses acessórios que ela tá vendo, todos esses acessórios estão aqui na mesa, e até mais acessórios de extensores, então os bocais, tudo mais, servem no aspirador dela também, e tem na cor branca, tá? Até o dela é aquele begezinho, né, Luiz? Tudo isso que vocês estão vendo, vocês podem acessar o nosso conteúdo, tá, nas nossas redes sociais, e podem entrar no nosso site também da RG Mangueiras, e lá vocês vão encontrar várias ofertas, vários itens para terem como acessórios ou equipamentos. Vamos aproveitar então aqui, vamos fazer uma limpeza aqui nesse local aqui, que eu acho que a gente fez uma bagunça aqui, né? Com certeza. Vamos fazer uma limpeza aqui. O chefe volta, tu sabe, né? Então eu vou fazer uma limpeza aqui com o DCL 281, tá? Que ele tem 3 velocidades, como eu falei lá no início. Ele tem uma luz de LED.
Tá pronto. Então, como eu reforcei no início ali, ó, é importante adquirir o equipamento correto para a aplicação correta, né? Conforme a necessidade de cada um. Certo, Anderson? Certo, Luiz. Então, essa foi a nossa live de hoje, tá? Na linha aspiração e pulverização, né? Sanitização, voltado principalmente pro cenário que nós temos hoje aí, diante do Covid-19, né? Então é muito importante o pessoal ter o conhecimento que existe um equipamento que vai ajudar, né? Então, seja na limpeza ou seja na pulverização. Da minha parte, eu agradeço muito ao pessoal aí que nos assistiu, nos acompanhou. Agradeço ao Luiz por estar aqui nos auxiliando, nos apresentando os produtos, né? E a fazer esse sorteio. Até tem um pessoal pedindo mais filtros aí, mas vamos, quem sabe numa próxima live, né? A próxima semana, acompanhem nós nas nossas mídias sociais. E então, seja no Instagram, que a gente vive postando, né, os nossos famosos sextous, arg.mangueiras, tá? Acompanhe nossos vídeos no canal do YouTube ARG na web, no Facebook ARG Bento Gonçalves. E para qualquer tipo de pergunta, cotação, o pessoal tiver alguma dúvida, entre em contato conosco no telefone de contato 549-9119-1568. Repito, 549-9119-1568. Nosso site www.arg.net.br. Também estamos no Mercado Livre, viu, pessoal? Lá tem muitos produtos nossos para venda. Vou deixar o Luiz fazer o agradecimento dele. Mas legal, tem bastante canal aí para o pessoal poder buscar aí as suas tecnologias, seus equipamentos. E agradecer a todos aí, tá? Pela participação. Muito obrigado a todos, muito obrigado à ARG por oportunizar esse momento. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.